Estamos aqui no nosso Primecast, nosso primeiro podcast da Prime, voltado para o mercado condominial, com a figura ilustríssima, nosso amigo, querido profissional, Amaury Moleta. Obrigado pela presença, Amaury, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Porque a nossa ideia é fazer um bate-papo de forma descontraída, leve, levando para o mercado de condomínio o que o mercado de condomínio sempre quer saber. Dicas, histórias, cases, enfim, conhecimento em geral, e isso você tem de sobra, né? Então, prazerzaço, cara, estar aqui contigo. Te conheço há alguns anos, admiro muito a sua história, a sua trajetória nesse mercado e vejo o quanto você contribuiu para esse mercado ser o que ele é hoje, né? Nível de profissionalização extremo, você é um dos caras que eu conheço e, assim, que mais trabalha de forma organizada, planejada, estruturada. Eu sei que tem muita gente profissional, muito top, mas estou dizendo da minha admiração por você, porque eu aprendo muito contigo também. Você sendo um cliente da Prime, nosso cliente, me faz crescer muito e eu aprendo muito contigo. Então, cara, eu só quero te agradecer e dizer que eu estou muito feliz por ter você aqui, tá bom? Obrigado mesmo pela presença. E aqui a nossa querida Emily, gerente comercial, nossa gestora, entende tudo de condomínio também, tá aqui para contribuir com isso. Obrigado também, Emily. Tô aqui só pelo falha nossa. Pelos bastidores, né? Pelos bastidores que vai dar, né? Porque a gente vai falar um pouco de tudo. A gente vai falar de experiência do cliente, né? E eu também queria falar um pouco sobre algumas viradas de chave na história da Providência Síndicos, enfim, na profissionalização que vocês tiveram. Então, é isso. Bora começar, né? Com certeza. Vou agradecer também ao Amaury. O Amaury é um grande amigo de tempo, de casa, né? Ele, a esposa dele, a Gisele, que deveria estar aqui, inclusive. Gisele Moleta, né? Com Nossa certeza condessa, ela ia ser a melhor no Falha Nossa aqui. Não, quando tiver um podcast ali de histórias engraçadas, tem que ter ela. Com certeza. Eu quero estar junto com ela aqui, a nossa condessa maravilhosa. A Amaury é de casa, já trabalhei dentro da Providência Síndicos e, assim, foi uma escola para mim. Então, a Amaury é um cara aí que aprendi muito, né, com ele. Então, é muito bacana estar aqui junto contigo. E é um amigo, então vai ser muito legal esse nosso bate-papo aqui. E faz o mercado crescer demais, né? Saiba da sua importância pro mercado, viu? Justus, legal, é o Roberto Justus do mercado. Já tem o topete, já é um cara... É famoso. Exatamente. Famoso. Então é isso, Amaury. Tamo junto, obrigado, viu? Eu quero agradecer aí o convite de vocês, né? Vocês sabem que eu sou chato, né? O pessoal acha, né, que eu defendo a Prime, né? Nossa! Mal sabe, mal sabe. Tem você muita gente que chega e fala assim, nossa, mas você só prefere a Prime. Eu falo, cara, eu não prefiro só a Prime, eu trabalho com várias, mas, pô, eles são os únicos que escutam quando eu bato, né? Quando eu falo o que tem que falar e não ficam melindrados, né? A gente coloca o rabinho entre as pernas e fala, tá bom. Eu falo pro pessoal assim, ó, você acha que eu defendo a Prime? Então vai numa reunião que eu faço com eles pra você ver a defesa que eu faço. Eu já sei das reuniões pesadas que eu encontrei com a Amaury, mas acho que uma das coisas que eu sempre fiz foi sair dessas reuniões buscando melhorar e tentando aprender. Acho que a gente é muito humilde nisso, porque a gente reconhece em você uma referência para o nosso mercado, quanto você contribui para o mercado. E a gente quer estar lá também, né? No topo, junto com vocês. E o cliente que reclama, como diria o Amaury, na minha época de Providência, é o bom cliente, né? É o que tá te dando a oportunidade de melhorar, na verdade, Amaury. Do contrário. Sempre... A Emily, né? Quando eu era cliente ainda da Providência, né? Que foi onde a gente se conheceu. Eu era subsíndico de um condomínio, né? E eu falava pra Emily, enquanto eu estiver falando, tá tudo certo. Tá a hora que eu parar de falar é porque eu desisti, eu não quero mais saber. Não, dá pra perceber que ele nunca desistiu de mim, que de lá pra cá ele nunca mais parou de falar. Ele nunca desistiu. Eu já escutei essa frase do Amaury algumas vezes. Ele falar assim, cara, se eu estou falando é pro bem da Prime. Porque se eu desistir de falar... Se eu deixar de falar, parece pai, né? Mas já aconteceu isso, Amaury, de você desistir de falar? Já várias vezes. E assim, eu entendo que depende do outro lado. Eu tô falando o que ele precisa ouvir. Eu tenho uma frase comigo que eu carrego como lema de vida. No lugar de eu sair e ficar falando mal da pessoa no cafezinho, eu vou lá e falo pra pessoa, chamo a pessoa pra tomar um café. E falo direto pra ela o que ela precisa ouvir. Se eu ficar melindrado de falar o que a pessoa precisa ouvir, nem não vai melhorar o serviço pra mim, não vai ela também não vai evoluir, não vai resolver de nada, né? Então foi um aprendizado de carreira mesmo, de ver que, assim, eu também já fui diferente no passado. Então você acaba aprendendo no dia a dia e vendo que as coisas têm que ser diferentes para que aconteçam. E já teve muitos, não só nessa minha caminhada de condomínios, mas antes também, de indústria, quando eu era consultor. Então, assim, eu vejo que as pessoas, quando... Eu tenho um lema, assim, as pessoas não podem ser medíocres.
E o medíocre, muita gente escuta como um xingamento. Algo ruim. Medíocre é a pessoa que é mediana. Ser medíocre é fazer o médio. E eu gosto de pessoas que fazem mais que o médio. Porque, assim, a gente trabalha para fazer a coisa cada vez melhor. Se nós ficarmos sempre buscando fazer o básico, a gente não sai do lugar. Não surpreende, né? Não surpreende. Só que um ponto importante, não adianta você querer ser extraordinário se você não faz o ordinário bem feito. O arroz com feijão tem que estar bem temperado. Não adianta você querer servir um mignon se você não fez o feijão tá ruim. Então você tem que batalhar para fazer o ordinário bem feito para daí se tornar extraordinário, porque você vai colocando um baconzinho no feijão, essas coisinhas. Ixi, pra ir já não deu bom. Já não dá. Mas eu falei justamente por isso. Ele adora. A gente pode fazer umas piadas, brincadeira. A Emily é que atrapalha o churrasco. Exatamente. Eu não sei como que ele não falou ainda que, assim, aqui a decoração tá intacta. Que a decoração tá intacta, ela não comeu ainda as plantas da decoração. É que é artificial, né? Se não fosse artificial. O café da manhã... Não, brincadeira. Obrigada, mas, Amaury, vamos falar um pouquinho rapidamente. Você tem uma história gigantesca de profissional, né? Você veio, enfim, desde a adolescência já se destacando. Eu conheço a tua história, a gente já teve oportunidades de conversar muito. Mas fala rapidamente para quem ainda não te conhece, um pouquinho da tua história. É que ela é gigante, então vou tentar resumir um pouquinho da tua história até você ter chego nesse negócio maluco de condomínio, né? Maluco não, né? Porque a gente ama, né? Fazer ainda isso, mais com né? essa idade avançada, né? Esse cabelo branco. Os cabelos grisalhos de 30 anos, que o cara tem 30 anos de idade. Fala um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Bom, eu comecei... minha primeira experiência profissional foi numa oficina mecânica. Meu pai tinha uma oficina mecânica de caminhões. Era uma oficina mecânica da Mercedes, né, especializada em caminhões da Mercedes. E quando eu cheguei lá, assim, você fica em casa sem fazer nada, meu pai falou, não, você vai lá trabalhar, né? Vai ficar em casa tomando Nescau e vendo sessão da tarde, isso daí não dá certo. E aí eu comecei a ir para a oficina e ver as coisas e, assim, eu tinha 12 para 13 anos na época, eu era muito novo. E eu jogava futebol ao mesmo tempo, né? Treinava à tarde e meu pai falou, ou você... Decide o que você quer fazer da vida, mas você vai ter que trabalhar nos dias de folga, né? E ali foi onde eu tive a minha primeira experiência profissional e com melhoria. Porque quando eu era responsável por fazer o controle dos orçamentos, das notas fiscais ali, dos consertos, dos caminhões, e eu tinha muito mecânico que trabalhava conosco. Acho que eram 8 ou 9 mecânicos, e toda semana a gente fazia o pagamento para eles. Eles recebiam 50% do valor dos serviços, da mão de obra. E toda semana dava problema. Chegava na hora de pagar, você tava com tudo anotado ali, na hora que você ia pagar, eles iam, não, mas tá errado, tá faltando serviço. Eu olhava a quantidade de nota e não batia, falava, mas como que tá faltando serviço se não teve outros serviços, né? E aí, como eu era novo, tinha 12, 13 anos, eles... faziam pressão na tua cabeça, imagine, né? A gente tá falando do pessoal que já é mais robusto e tudo mais, faziam pressão na cabeça. E na primeira, segunda vez eu cedi, na terceira eu briguei com eles, falei, não, tá errado. Daí foram brigar com meu pai, daí meu pai já falou com o sócio dele, daí acharam que eles estavam certos. Eu falei, então quer saber? Eu peguei, tava aprendendo a programar na época, desenvolvi um sisteminha, na época era em COBOL, e comecei a controlar tudo pelo sistema. Tudo informatizado. Tudo informatizado. Na hora que chegava, eu já lançava e fazia eles assinarem na hora. E aí eu dava um canhoto para eles, né? Com a minha assinatura. Então, ao longo da semana acontecia isso. Quando chegava no final de semana, eles tentavam, não, mas tá faltando. Eu falei, cadê o canhoto? Tá aqui assinado. Eu falei, eu tô com a relação pronta aqui, você tá com a tua aí? E aí, aquilo melhorou muito o processo. Então, a gente começou a dar certo, né? Eles passaram a me respeitar, mesmo tendo pouca idade. E disso foi onde surgiu a minha vontade de trabalhar de forma diferente. Meu pai perguntou, né, se eu iria tocar a oficina. E eu falei que eu não queria. Não é que eu não gostava do ambiente, mas não era aquilo que eu via para o meu futuro. E aí ele falou, então se você não vai tocar, asas, né? Eu vou ver o que eu vou fazer com a oficina depois. Você segue o teu rumo. E aí eu recebi um convite do meu cunhado, ele tinha uma empresa de sistemas e automação na época. Ele atendia muita refinaria, ele tinha ganho uma licitação com uma refinaria. E foi muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 15
15 anos mais ou menos. E o meu primeiro cliente, eu lembro que eu falava muito com ele por telefone, dando assistência técnica. Só que ele não sabia a minha idade, ele conversava comigo por telefone e ele gostava muito de mim. Aí eu cheguei a atender ele no primeiro dia e esse cliente, quando me viu na recepção, ele pegou e passou direto e foi para a sala dele. E aí passou um tempo, ele acho que estava esperando, né, eu chegar, né? Aí ele chegou para a recepcionista e falou assim, tá, mas cadê o Amaury? Ele falou que ia estar aqui tal horário. Daí ela falou, não, tá ali, ele já tá aqui esperando faz uma meia hora. E aí ele olhou para mim e falou, não, mas isso é uma criança, não pode estar aqui, né, me dando consultoria. E aí foi legal, porque também fiz lá tudo o que precisava fazer. Aprendeu e aí muito. Aprendi. Já fui expulso de Petrobras por ser menor de idade trabalhando lá. De 16 anos chegar na Petrobras. Tinha que ter 18 anos, eu lá na RPBC, lá em Cubatão, em São Paulo. Já viajando, adolescente já viajando a trabalho pela empresa. Isso, já trabalho junto com outros profissionais, né? Mas já aprendendo. Sim. Então... E eu Mas sempre... certeza que isso foi a base do seu sucesso também, Foi porque isso me deu uma base lógica de processo, porque sistemas é tudo baseado em processo, né? Então isso me ajudou muito a ter um pensamento, um raciocínio lógico. Eu já gostava muito de exatas, né? Então isso facilitou ainda mais. E aí a empresa foi vendida, uma parte dela, né? Essa empresa que eu trabalhava, que era do meu cunhado, e eu fui vendido junto. Ou seja, já participou do primeiro processo de venda ali, fazer a migração, exato. Tudo. Eles venderam a carteira de clientes. Essa já era uma chave importante, né? Eles venderam a carteira de clientes e a empresa que comprou falou, não, tudo bem, mas o Amaury tem que vir junto, porque ele que atende esses clientes. Fazia parte do valuation da empresa. Fazia parte do valuation. Mas aí foi legal também, porque eles me deram uma oportunidade, eu nunca esqueço que eu tinha 18 anos nessa época, e 17 para 18 anos, e eu era a pessoa o mais jovem depois de mim na minha área, tinha 34 anos. Meu Deus. Meu Deus. Então já era formado e tudo, mas eu nem estava começando a fazer faculdade de sistemas. O ensino médio há pouco tempo, né? Tinha acabado de terminar o ensino médio. Com certeza era aquele nerdzinho, né? Não, claro. Extremamente o cara terminou o ensino médio com 13 anos. Exato. Ele adiantou o terceiro ano. Quase um japonês, assim, que toma o lugar da gente. Não chega tanto, não chega tanto. Mas, de fato, isso você vê hoje em dia na tua vida de síndico profissional. Que, enfim, hoje você é empresário, sócio da empresa Providência e tudo mais, mas também pratica atividade de síndico, de gestor de condomínio. Não é síndico, gestor, né? Sim. Gestor condominial e tudo mais. Você vê muito hoje dessas ferramentas que você aprendeu lá atrás, ou pelo menos você vê isso como base para você, para o que você é hoje, você trouxe contigo para esse mercado também de síndico? Trago muito, e eu vejo assim, o raciocínio lógico. Uhum. Eu acho que o principal, se alguém me perguntar assim, qual que é o fator-chave do teu pensamento, da tua forma de atuar e tudo mais, é o raciocínio lógico. Porque todas as coisas que a gente faz no condomínio tem lógica. Tirando o condômino que briga com o outro e um não quer. Mas mesmo assim tem lógica, porque tem uma lógica através da psicologia. Mas tudo que você pega daquilo que é do síndico, que é uma obrigação direta dele, das manutenções, dos controles e tudo mais, isso é lógico. Agora, tem situações de convivência que daí você tem que ir para outros ramos, mas mesmo assim, se você usa lógica, você consegue também achar soluções. Então, aí você aprende outras ferramentas, mas o raciocínio lógico é o que me ajudou muito. O raciocínio lógico te gera visão sistêmica, então você olha de cima, você consegue enxergar o todo do que acontece. Por isso que às vezes quando a gente discute lá na Prime, quando faz algumas reuniões sobre os condomínios, de melhorias, eu tento olhar o condomínio lá de cima. No macro, né? No macro. O que eu faço? Se eu mexer essa peça aqui, o que vai alterar do outro lado? Porque tudo é causa, efeito e reação, né? Então, quando você faz isso, você começa a ser mais estratégico. Você mexe uma peça aqui para escrever um resultado. E não, vou falar com ele, vou pedir para ele fazer um trabalho de uma forma diferente só por falar. Não, tô falando porque eu espero um resultado diferente lá na outra ponta. Então esse pensamento lógico, essa geração de estratégia faz com que você seja mais... Como que eu posso dizer? A Thaís tem uma frase que eu acho muito legal, que é você ser intencional. Então você está fazendo aquilo de forma intencional porque você quer ver um resultado do outro lado.
Então, tenha certeza que muitas reuniões que eu já fiz com você, eu fui para bater... Pra provocar aquilo, Para provocar, para fazer com que você saísse da zona de conforto, se eu crescesse. chego só, tomo um café, falo do futebol, tá tudo certo. Sim. Ele vai sair dali e falar, mas o Maurício não tá tão bravo assim. Mas quando eu chego já mais firme, o outro lado precisa reagir, porque ninguém é um banana que vai ficar ouvindo o outro lado e não... E aceitando a derrota, né? Exato. Então, quando eu faço isso, é porque tem uma intenção. Então, eu vejo que esse pensamento lógico, esse raciocínio lógico, somado a essas outras ferramentas, ajudaram muito. E depois, quando eu virei consultor de empresas depois. Foi para a indústria também, né? Antes até. Eu fui para a indústria porque eu era consultor. Exato. Entrou como consultor na indústria, prestando serviços, né? Essa empresa que eu me tornei profissional dela, funcionário, né, diretamente. Que daí deixou de ser uma empresa familiar, virou uma empresa já... Isso. Quando eu entrei, ela tinha acabado de ser vendida. Entendi. Ela tinha acabado de sair deixou de ser uma empresa familiar e já era um grande grupo. Daí na indústria que você está dizendo, indústria. né? Então, mas antes disso eu era consultor dela. Eu dava consultoria de recursos humanos, dos sistemas de recursos humanos. E de novo, super jovem também, né? Já dentro da área de RH. Poucos anos ali entendendo as necessidades, porque o RH é muito amplo, né, Maurício? E a gente já teve várias conversas sobre isso, enfim, eu já aprendi muito contigo sobre isso. E o RH é muito amplo, então entender a dimensão de um RH dentro de uma indústria é algo muito complexo para um jovem de 21 anos, 22 anos. Da indústria, até te digo que se as pessoas olhassem para o negócio, seria muito mais fácil. Acho que as pessoas dificultam. Sim. O RH das empresas. Eu quando eu olho as pessoas tratando de RH, eu entendo que tem que ter psicologia, eu entendo que tem que ter algumas ações de bem-estar e tudo mais. Só que se você não coloca a empresa em primeiro lugar e os resultados da empresa em primeiro lugar, não se sustenta. Sim. Porque você pode ter a melhor empresa, pode ser o melhor ambiente de trabalho, pode ser o Google, pode... Cara, se não tiver uma linha no final do mês lá chamada lucro e ela for superavitária, não tem bem-estar na empresa. Nada se mantém. Né? Nada se mantém, porque vai atrasar salário. Eu já vivi isso. Numa das empresas que eu trabalhei no passado, atrasava salário todo mês. O clima no começo era muito bom, mas toda vez que entre os funcionários era bom, porque eles ali saíam para falar mal dos chefes. Então, assim, porque estava atrasando. É um clima destrutivo, né? É um clima destrutivo. E a empresa foi tomando esse rumo por uma falta de controle. Então, eu acho que as empresas, quando falam de RH, têm que mostrar para os seus funcionários que eles estão ali por um propósito maior que eles. Sim. Eles não estão ali por eles estão ali pela empresa. Aí, o que eles vão conquistar dentro da empresa vai realizar os sonhos deles na parte pessoal. Agora, se ele está ali pensando só nele, ele tem que abrir um negócio, ele vai fazer outra coisa da vida. Porque ali ele vai ter que seguir regras, ele vai ter que se comprometer com o resultado, ele vai ter que entender o que a empresa espera dele. E muitas vezes o próprio RH não sabe direcionar isso para o funcionário. E às vezes não é só culpa do funcionário. Às vezes o RH tem que começar as reuniões falando das metas da empresa. Acompanhando as metas da empresa. A cultura da empresa é muito presente no RH para que ela seja absorvida pelo colaborador. Exato. Lá de ponta, né? Que é um desafio, né, Maurício? Exato. E a única forma, e a única forma de fazer isso, de fazer com que o RH tem essa visão, é colocando o RH no meio do negócio. É isso que eu ia dizer, porque o gestor de RH, normalmente ele tem uma visão muito para as pessoas, que é o foco principal, né? São as pessoas, nós trabalhamos em terceirização, o foco principal é a pessoa. Só que veja, essas pessoas têm que trazer lucro, porque senão o negócio não se mantém. Então, o maior problema que a gente vê nas empresas é que muitas vezes o RH ele tem a visão do bem-estar acima de tudo. E nem sempre o bem-estar ele vai trazer resultado, porque traz muitas vezes uma zona de conforto. Tem um recorte de um podcast do Bernardinho, que eu acho bem legal, que ele fala sobre isso, ele fala sobre o que a gente começou falando no podcast, de que quando você aperta a pessoa, ela traz o resultado, que muitas vezes você precisa apertar. E a gente vê muito RH que está nessa linha bem humanizada, que é o caminho que a gente precisa. As pessoas, elas têm que trabalhar bem para elas produzirem bem. Mas para quê? Para a empresa ter lucro. Então, tem um livro que um grande amigo meu, que está nessa sala, ele me deu, que é do caso da Ambev, daquela comissão de gente, que eu acho muito legal, esse case, né, deles, que eles valorizaram muito as pessoas lá, eles estavam tendo muito problema de turnover, que reduziu drasticamente, eles fizeram um projeto de mais de 10 anos, né, que assim, que foi sensacional,
na valorização de pessoas, só que o foco é sempre a questão do lucro. Porque se a empresa ela não tiver o lucro, a gente não tem pessoas, né? Então, o gestor de RH tem que ter essa visão, porque se essa pessoa não tem essa visão e é só a valorização do colaborador lá na ponta, aí a empresa não se sustenta, né? Sim. E tem fórmulas para você fazer isso. Por exemplo, em grandes empresas, grandes indústrias, grandes multinacionais, o que a gente mais vê? Projetos de bonificação por resultados. PPR é uma fórmula de resultado, embora seja muito mais vinculado a sindicato. Mas mesmo assim, você coloca metas da empresa, se atingir, vai receber um valor no final, que é parte do lucro que você está destinando para dividir com os funcionários. Engaja o colaborador. Engaja. Né? Então, quando você coloca o colaborador entendendo o que ele tem que entregar e qual resultado ele vai ter, porque ele também espera algo em troca. Sim. Ninguém trabalha de graça. Né? Então, ele espera algo em troca. Só que você tem que deixar isso tudo muito bem amarrado. Não pode ser dar sem cobrar nada em troca. Eu sou contrário a você ficar dando as coisas e não cobrar nada. Porque uma empresa não está ali como terceiro setor que é filantrópico. Sim. E mesmo nas empresas de filantropia, se você pegar as ONGs, precisa ter resultado. Metas. Porque você tem metas, você tem que ter arrecadação. De onde vem o dinheiro? Vem das arrecadações. Aí você tem que também saber que tem que gastar menos para sobrar para fazer o projeto social. Sim. E para crescer esse projeto também. Né? Então, e você precisa prestar contas também, né? Exatamente. Então, eu vejo que o grande erro da maioria das empresas, dos empresários e dos funcionários, né, dos gestores, diretores, é não olhar para a linha resultado em primeiro lugar. Então, assim, todo mês você tem que sentar, olhar o resultado e falar assim, cara, esse mês foi bom, o que a gente tem aqui agora para investir mais na empresa, o que a gente precisa fazer como próximos passos. E isso tem que partir, claro, de cima, né? Porque se o proprietário da empresa, se o CEO da empresa, ele não olha para isso, o pessoal de baixo não vai olhar. Então, ele tem que fazer esse caminho de cima para baixo para que o que a gente fala é de cascatear as metas. Você cria uma meta principal para a empresa e você vai cascateando aquelas metas até você chegar lá na servente de limpeza, que está trabalhando, está só limpando, mas ela também tem meta. Sim, total. Ela também faz parte do resultado. Sim. Então, no caso, importantíssimo, né? No caso de vocês que é mão de obra, se ela não fizer o trabalho dela bem feito, vocês não têm resultado. E a nossa virada de chave, digo por Prime mesmo, foi entender que nós cuidamos de pessoas. Então, o lucro ele vira a consequência dessas pessoas, porque o nosso maior vendedor é o nosso colaborador, que está lá na ponta prestando um bom trabalho. Veja, aí a gente fala de experiência do cliente, que é um dos assuntos que a gente quer falar aqui também. Você vai alugar o teu salão de festas, vai fazer a festa de 1 ano do seu filho. Tem todo um amor ali. Primeiro, que o apartamento que você mora é o seu lar, o sonho da sua vida. Você lutou a vida inteira para conquistar aquilo. E você alugou o salão de festas para fazer a festa de 1 ano do seu filho, com todo amor e com os convidados que você mais ama, que realmente são importantes para você. Se aquela auxiliar de limpeza faz um serviço ruim, qual experiência que a gente está entregando para você? Ou seja, a Prime ela tem um papel extremamente importante na vida e no bem-estar dessas pessoas. E a nossa auxiliar de limpeza ela é responsável por fazer com que você tenha uma experiência agradável. Uma experiência agradável. Consequentemente, como nós prestamos um bom serviço, acompanhamos e com todos os nossos diferenciais, quando esse serviço muito bem prestado faz com que a Prime cresça, porque um vai indicando para o outro e por aí vai. Enfim, então a gente entender que a nossa virada de chave foi que o bem-estar do colaborador, acompanhar esse colaborador e dar ferramentas para que ele tenha um bom trabalho, a gente consegue crescer com isso. E aí o lucro vem. Então a gente deixou de perseguir só o faturamento para a gente perseguir o bem-estar do colaborador, mas claro, visando o faturamento e o lucro. Enfim. É que no caso de vocês trabalham com pessoas, né? Exato. A matéria-prima de vocês é pessoas. São pessoas, exato. Então, no caso de vocês é diferente. Você pega uma indústria, a matéria-prima é o produto. Você tem a matéria-prima e o produto final é um produto físico mesmo. O setor de serviços é diferente. Você depende de pessoas entregando um serviço para atingir resultados. No caso de vocês, por exemplo, no caso da mão de obra, isso que você falou da experiência do cliente ali na hora que vai fazer a sua festa, quando ele está com tudo preparado, é o que a gente fala de qualidade de vida, ele não se preocupar com os problemas do condomínio, ele usar e está tudo funcionando. Até muitas vezes reclamam que é culpa do síndico, né? Como se o síndico fosse onipresente e ele tem que estar 24 horas monitorando tudo, né? Que a festa de sexta-feira à noite terminou às 7 da manhã, e aí vai entrar alguém para limpar às 7, às 10 tem que estar pronto para outra pessoa utilizar. Do sábado. Mas você tem que colocar processo no meio.
Então, assim, tudo bem, não tem como o síndico estar lá onipresente. Já teve casos na Providência de faltar pessoas, eram funcionários próprios, a pessoa não foi, e ir síndicos lá lavar a louça para entregar para a próxima festa. O morador não vê isso, porque a gente nem comenta, né? Mas, assim, foi uma falha de processo. Tudo bem, o síndico foi lá, resolveu, mas não é papel dele. O papel era de uma pessoa estar lá fazendo isso. Por que não foi? Se não tinha aquela pessoa para ele, tinha que ter um backup. Então você tem que criar processos, trabalhar no preventivo. Então quando você coloca um processo bem definido, você já prevê até quando der errado. Então se a pessoa não for, o que eu faço? Eu defendo eu defendo muito a terceirização em alguns postos do condomínio, principalmente limpeza e portaria, porque eu entendo que você tem alguém preocupado quando o funcionário não está nisso, lá, né, focado nisso. Porque acontece, é uma commodity. Na prática, vamos ser sinceros, as pessoas que trabalham nessa área, elas saem do condomínio por 50, 100 reais. Sim. E os condomínios não pagam mais por essas pessoas. A gente tem tentado mudar essa cultura, mas eles não querem pagar mais. Então, quando você paga o piso salarial para um funcionário, se você começa a pressionar demais ele aqui, ele vai para outro lugar que paga a mesma coisa e vai cobrar menos. Vai ter mais tranquilidade. Então, quando você cria esses processos e começa a cobrar de forma estruturada, você consegue entregar resultado. Então imagine, você falou, né, de um caso de aniversário, chegar lá. Agora imagine, a gente vai ter aí no próximo domingo o final da Copa do Brasil. Estaremos lá, né? Então imagine, a pessoa tem um salão gourmet lá no condomínio lindo, e aí ele chama todo mundo para os seus amigos e tudo mais, para assistir a final. São Paulo e Flamengo. Chega na hora do jogo, a TV não pega, ou o canal de TV aberta lá vai passar na Globo e não pega a Globo lá. Pô, imagina a experiência desse cliente. Acabou com a festa desse cara. Esse cara vai ter que correr atrás, vai ter que plugar uma internet, se a internet estiver funcionando, né? Então, quando o zelador ou a pessoa que vai repassar essa reserva ali pro morador, ele tem que colocar um checklist básico ali de conferência desses itens. Então, assim, você ligar pro morador para escutar o que ele vai, se ele vai de fato assistir o jogo, se ele não vai, se é outra coisa, se ele vai usar a TV, se não vai, para você garantir que vai entregar aquilo que ele está esperando. E aí, quando você faz isso de forma estruturada, a experiência do teu cliente é muito maior. A gente nós segmentamos muito a empresa, né? Hoje a gente está procurando atender mais os condomínios de alto padrão, porque você tem uma linha de pensamento, um nicho parecido. Então você entrega muito mais resultado focado ali. E a gente percebe que esse cliente, ele quer atendimento. Ele quer, na hora que ele chega, ele reserva o salão, ele quer que o zelador vá lá de fato e acompanhe com ele, na hora até de passar a chave do salão para ele. Então, e em alguns condomínios desse, a gente deixa inclusive o zelador à disposição durante a festa. A gente já reordena o horário de trabalho dele ao longo da semana para que no dia da festa ele esteja presente lá. Para se qualquer coisa acontecer, deu um problema no gás. Ele já resolve. Ele está ali, já resolve, já acompanha e a festa continua correndo da forma correta. Então, quando você pensa nisso, as coisas... o cliente tem essa sensação de uma experiência positiva. Quando você não pensa, o sentimento que ele vai ter... Primeiro ele vai ter uma emoção aflorada, né? Porque ele tem uma expectativa. E aí ele vai ficar com uma emoção aflorada porque não funcionou e o sentimento dele para com você vai ser muito ruim. Ele vai levar, ele vai carregar aquilo, porque ele sempre vai lembrar, esse síndico no dia da minha festa lá, que eu ia assistir a final da Copa do Brasil, não funcionou o salão, não funcionou a TV. Então, agora o inverso, se tudo corre bem, não é que ele vai ficar lembrando do síndico ou das pessoas que participaram do processo, mas ele pelo menos não vai ter um sentimento ruim. Sim. Então, em condomínio... Já contribui muito, né? Já contribui muito. Eu vejo que você tem que trazer para o neutro, pelo menos. Por isso que é fazer o básico bem feito. Sim. Dificilmente as pessoas vão olhar para o que você está fazendo e vão olhar com um sentimento aflorado e tudo mais. Nossa, o síndico daqui é perfeito e tudo mais. Poucas pessoas fazem isso. A maioria vai ficar no neutro. Só vivendo automático, vivendo bem, né? Então, usufruindo, né? A tua busca é o que fazer para que essas pessoas continuem vivendo bem, com tudo funcionando, e algumas pessoas vão te reconhecer.
como é na vida, né? Nem todo mundo reconhece todo mundo, então... E o síndico, ele é uma autoridade eleita, né? E a gente vê isso na nossa política. Dificilmente você tá passando pela rua da tua casa e você vai falar assim, nossa, que bonita que tá a minha rua, nossa, como ela tá alinhada, olha, não tem nenhuma pedra faltando. Agora, quando você passa na rua da sua casa e você vê que tem um buraco, o calçamento não tá legal, é a primeira coisa que você vai fazer é falar, não, mas a gestão é péssima. Então, eu acho que o síndico tem bastante essa analogia com relação à política. Porque a gente não se incomoda com o nosso líder ali se a gente não tá tendo problema. A partir do primeiro obstáculo que você encontra, você já fala, mas também esse prefeito não é bom, esse vereador que eu escolhi não é bom. Mas isso, como na política, nos condomínios é igual. Porque as pessoas não se envolvem. Não se envolvem e também não vão ligar para te dar o elogio, dizer, olha... Que calçada alinhada, tá maravilhosa essa calçada. Ninguém vai te ligar pra te dar esse bom dia, né? Mas você também, quando o prefeito deixa a calçada alinhada, você não liga pra ele, você não vai na rede social lá e fala, ó, Greca, tá tudo lindo aqui na cidade. É isso que eu quero dizer. A gente faz, é o mesmo comportamento como o cidadão, né? É o mesmo do condômino, porque no meu condomínio, eu já fui síndica por bastante tempo, no meu condomínio hoje eu não participo do grupo de WhatsApp, eu não participo de absolutamente nada. Vem convocação para assembleia, eu não vou nas assembleias. Eu posso reclamar, não tenho o direito de reclamar. Só que o dia que eu recebo algum visitante lá na minha casa e tem alguma coisa que não tá legal, eu já falo, não faço, nunca fiz uma reclamação formal. Reclama para você mesmo, né? Mas na minha cabeça eu tô reclamando. Só que é isso, se eu quero... reclamar, digamos assim, ou eu quero alguma mudança, eu tenho que participar. Se eu quero que haja alguma mudança no meu condomínio, eu preciso participar da assembleia. Se eu quero que haja alguma mudança na gestão da minha cidade, eu tenho que participar, eu tenho que entender, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Mas você acha, Mauri, que fazer o básico bem feito, que é o que a gente estava falando aqui, é fácil? Depende do que é o básico. Tem que ter processo para fazer o básico bem feito, mas você precisa primeiro definir o que é o básico. Vou pegar dois extremos em condomínio. Em condomínio, porque assim, fazer o básico bem feito é também em que condições. Você tem condomínios que você tem uma verba razoável para trabalhar, então você pode fazer um básico muito melhor. Você consegue colocar o bacon no feijão. Agora tem condomínio que você tá com uma verba bem enxuta, que você tem que fazer só o feijão sem o bacon. Você tem que deixar bem salgado e tudo mais, mas não dá para colocar o bacon junto. Então, porque não tem verba. Ou comer um nuggets de planta, né? Que também não é barato. Maravilhoso, nuggets de não, se for para planta, deve ficar caro, porque jardinagem, condomínio é caro. É isso. Mas quando você pensa no básico, você tem que primeiro alinhar a expectativa. Então, o que é o básico? Cada condomínio tem o seu básico. Então, por exemplo, eu tenho um condomínio lá que tem tem portaria 24 horas, presencial, e tenho também um concierge, por exemplo. Eu tenho que fazer o básico dos dois. O que é o básico do concierge? Agora tem condomínio que eu tenho uma portaria remota, que já é um custo mais barato. Eu tenho que fazer o básico da portaria remota. Agora, eu não vou poder entregar na portaria remota a mesma personalização que eu tenho do concierge ou que eu tenho do porteiro físico. Então, assim, o básico tem que alinhar a expectativa e aquilo que está sendo pago. E a expectativa do cliente, né? A expectativa do cliente. Em muitos casos, eu até estava pensando hoje de manhã, eu estava vendo um grupo de conselho e aí eu vi umas cobranças ali sobre ações no condomínio. E na hora que eu vi ali, eu até respondi. Eu falei, olha, pessoal, eu entendo vocês e eu concordo. Só que tem um planejamento para fazer isso. Está no planejamento ao longo do ano. Porque se eu fizer tudo esse mês, a taxa de condomínio de vocês vai para as alturas e vocês não querem. Então, assim, o que eu consigo fazer esse mês? Eu tenho essa verba e eu vou fazer essas ações que já vão consumir essa verba. No mês que vem eu vou fazer essas outras ações. Vocês querem adiantar ações? Aí a gente revê de onde vai tirar o recurso. Vocês aprovam? Ou vocês aceitam pagar uma taxa maior? Porque condomínio, a grande questão na hora de você executar melhorias e fazer ações são os moradores entenderem que eles estão pagando por aquilo, que eles estão dividindo o rateio, né, de despesas, e eles entenderem que eles precisam pagar para ter um serviço melhor. Porque muitas vezes eles acham, mas o síndico agora está cobrando mais caro. Não é o síndico que está cobrando mais caro. O síndico está colocando aquele nível de serviço que eles esperam e aquilo custa. Sim. Eu vejo condomínios que falam, nossa, mas aqui é muito caro a linha de funcionários, mas uma portaria 24 horas, que tem que pagar o piso da categoria, que é lei. Sim. Você não pode pagar menos que aquilo. Você tem que pagar os impostos. Que é lei também, né? Que é lei também. Você tem que pagar a hora extra, tem que pagar o benefício se acontecer.
E aí ele acha que vai custar 15 mil por mês. Exatamente. Cara, não tem mágica. E a expectativa, Mauri, é muito engraçado porque, assim, dentro de um condomínio nós temos vários perfis, né? E, por exemplo, um perfil dentro de um condomínio. Eu tenho um perfil Igor, que tá tudo de boa. Que é namastê. Namastê, não, isso aqui tá beleza. E nós temos a Gisele. Que é... Eu já fui síndica da Gisele, esposa do Mauri. Chegando. E eu não esqueço de uma assembleia que a gente fez para definição de louça do salão de festas. E aí nós montamos uma comissão, acho que você lembra disso. O Amauri era subsíndico na época, e nesta comissão tinha vários perfis de pessoas. Então, é difícil você alinhar expectativas quando as expectativas são diferentes, né? Por isso que precisam ser alinhadas, é claro. Mas foi muito engraçado porque a gente levou representantes de várias marcas de louças, né? Aqui de Curitiba e de fora também. E ali, assim, a Gisele, ela queria... Olha, ela queria... Le Creuset, exatamente. Ela queria... Zanquet. o melhor. E é claro que ela, né, entendeu que, assim, não dá pra ter tudo isso aqui, mas vai fazer bem feito, o pessoal me pediu, por exemplo, não, vamos pensar nessa linha aqui, nós temos um orçamento X. E é sempre assim, o condomínio tem uma previsão orçamentária, tem um valor aprovado em assembleia, tem teto, você não pode passar daquilo. É como uma empresa, né? Exato. E ali a gente tinha... a Gisele pensando num café da tarde que ela faria com a família e tudo mais. E neste café da tarde ela precisava de xícaras e pires e não sei o que e tal. E a maioria das pessoas pensando no churrascão do final de semana. Não, eu vou fazer aqui um aniversário, vou fazer um churrascão. Quem que vai fazer o café das 3? Só a realeza, né? Quem faz o café real. Mas eu acho que condomínio é esse mundo de agradar, né? Exato, mas é muito engraçado. Né? É muito engraçado isso, porque assim... muitas vezes a pessoa que tá lá na ponta, ela não tem noção disso, de que o síndico, ele tem que atender às expectativas meio que de um todo e tem que ser uma pessoa neutra, porque, por exemplo, eu não tenho opinião sobre a louça do salão de festas de vocês, eu sendo uma síndica externa, porque pra mim não vai fazer, digamos que diferença se vocês querem a louça pro café, se o condomínio ele quer a louça toda em cristal, se ele quer a louça em porcelana, não muda pra mim. O que eu tenho um valor pra ser que está aprovado em assembleia, é um teto. Você tem que conciliar ali e ver a questão, porque tem vários conflitos também, e alinhar a expectativa de todo mundo. Então, quando o síndico, ele não é só um síndico ou só um gestor. Ele é quase que um vendedor também, porque ele tá ali alinhando a expectativa de um cliente. Porque, querendo ou não, o condomínio lá na ponta é como se fosse um cliente, que você tem que atender às exigências deles também, e de toda a maioria, e de certa forma, levando assim, priorizando a vontade do todo. Porque o condomínio, de modo geral, ele quer isso. O próprio nome já diz, é um condomínio, né? Então, né? É uma vontade... Não é um grupo, né? É coletiva, né? Mas eu acho que a gente tem que entender isso também, que existem diferenças no condomínio e nem sempre eles sabem o que é melhor para eles. Sim. Às vezes, por exemplo, o pessoal lá queria economizar, que tava pensando só no churrascão num condomínio que não tinha churrasqueira no salão de festas, Exato. Que nesse condomínio aconteceu isso. Foi exatamente Queriam todos os itens de churrasco e não tinha churrasqueira no salão. E depois foram brigar para colocar a churrasqueira no salão de festas, que virou uma prioridade, sendo que a princípio a prioridade era colocar louça. Agora a prioridade é fazer uma churrasqueira, porque não tem churrasqueira, só que não tinha infraestrutura para isso também. Mas aí que entra a figura do profissional. Mas eu acho que o papel do síndico é levar cenários. Você tem que entender o seguinte, exemplo, tudo bem, pode ter recurso para comprar a taça de cristal, por exemplo, no salão de festas, mas você vai ver um salão de festas gigantesco, que você não vai ter controle sobre a festa. Na hora de lavar, a chance de quebrar uma taça de cristal é muito maior. Você tem que pensar nisso também. Você não pode deixar com que eles comprem a taça de cristal, porque a recorrência de troca vai ser alta e é um desperdício. Num condomínio clube de 600 apartamentos, não faz sentido. Então, mas tem opções. Você pode comprar uma taça de vidro muito bonita, leve, que seja parecida com cristal. Fácil reposição também. Fácil reposição. Então, por exemplo, eu já vi casa de condomínio. O condomínio queria lá uma louça totalmente personalizada de uma determinada marca. E tinha recurso para pagar, a maioria queria. Eu falei, olha, pessoal, eu concordo, acho que vai ficar legal, mas na hora da reposição a gente não vai achar esse mesmo modelo. A gente vai ter que trocar toda a louça, porque essa é um item de coleção, é um item de época.
Agora, vamos comprar a melhor linha hoteleira que tem, que aí você compra uma linha bonita, que tenha fácil reposição e você consegue manter aquilo. Então, o síndico ele tem que levar essas percepções também daquilo que o condômino não vê, tem que levar cenários e deixar com que o condômino escolha no final. E a expectativa deles, né? E a expectativa. Se mesmo assim eles querem a peça de coleção e falam assim, não, tudo bem, ano que vem a gente compra outra. Se eles decidem por isso, se a maioria decide por isso, ok. Mas o síndico tem que dizer, tem que falar o que vai acontecer se ele escolher determinada opção. E quando você leva esses cenários, a gente fala muito na Providência, né? Que o condomínio é o legislativo, a Assembleia é o legislativo e nós somos o executivo. Nós vamos levar os cenários, então, por exemplo, num legislativo, tem lá os senadores, os congressistas, né? Os deputados que levam os projetos de lei. Eles estudam um projeto de lei, levam, o Senado ou o Congresso, né, aprova primeiramente, depois vai para o Senado, e depois tem o executivo para executar aquilo que foi definido. Então, no condomínio é a mesma coisa. Nós levamos os projetos de lei, os cenários, né, para as assembleias decidem aquilo que é de interesse da maioria, e depois cabe ao síndico executar aquilo que foi definido. E aí você dá sequência, comunica que está executando e tudo mais. Então, acho que o síndico também tem que pensar nisso, no levar opções. Porque se ele deixar só com o que o condomínio traga, às vezes não são as melhores opções. Às vezes eles têm boa intenção, mas não é a melhor opção. E aí quando dá errado, a culpa vai ser do síndico igual. Então ele tem que levar para se precaver também. E aí eu acho que fica mais fácil de controlar, de administrar essas situações. E as expectativas também, né? Mas a maioria ali, voltando, só para fechar o ciclo, você foi um cara muito forte em indústria, né? Você saiu da indústria como diretor já, né? De RH, né? Você foi até... eu tinha um cargo executivo na indústria. Assim, eu acho que tem mitos, né, também. O pessoal trata, né, hoje no Brasil, até por conta do emprego, né, de carteira assinada e tudo mais, você trata a indústria, trata essas grandes empresas como um suprassumo de gestão e tudo mais. Mas tem problemas igual. Sim. Tem questões políticas iguais. Eu acho que ele dá base, porque querendo ou não, lá precisa ter um processo estruturado, tem mais burocracia. Eu acho que esse é o detalhe. E quando você compara com condomínio, na indústria eu tenho uma burocracia, processos que têm que ser cumpridos. Sim. Se um funcionário não cumpre, eu tenho a prerrogativa de mandar esse funcionário embora. E aviso ele e tudo mais, e se ele não cumpre no final, não entrega o resultado, eu posso mandar ele embora. Mas mesmo assim ainda tem um processo, porque às vezes você tem um chefe que gosta daquele funcionário, que não quer que mande, ele é amigo de alguém, então sim, tudo isso também tem a politicagem. Tem uma politicagem também. Só que você consegue evidenciar com fatos e dados muito mais fácil. Em condomínio é mais difícil, porque como tem pouco processo e procedimento, na hora que você fala que é mandar embora um porteiro que não está cumprindo o papel dele, mas ele é muito amigo dos moradores, os moradores mandam um síndico embora e não mandam o porteiro. A politicagem impera. Então por isso que eu sempre falo lá, fatos e dados. Você começa a controlar o que ele tem que fazer, você coloca fatos e dados nesse processo, o que vai acontecer? Se ele não cumprir, eu tenho evidências para mostrar para as pessoas que eles não estão cumprindo. E se eles mesmo assim quiserem manter ele, eles sabem o porquê, quais erros ele vai cometer e que vai prejudicar eles mesmos. Então, por isso que eu acho que você trazer da indústria processos e procedimentos, porque aí você vai conseguir evidenciar com fatos e dados e tomar as melhores decisões. E foi possível trazer da indústria processos para colocar numa área que basicamente não tinha tantos processos, assim. Porque a gente vê que a área de mercado condominial, ela está se profissionalizando cada dia mais. Mas vamos pegar isso há 5, 6 anos atrás, basicamente quando você entrou, 7 anos, que a gente falava menos de processo e, enfim, não tinha essa cultura hoje como tem. E aí você entrou muito forte nisso. Eu acho que a sua entrada na Providência também foi muito forte para colocar processos. Mas como colocar processos em condomínios onde cada unidade é uma vida, né? E tem as suas inúmeras particularidades e é difícil de seguir processos, né? Então como foi esse desafio e que você conseguiu instalar muito bem dentro da sua empresa e, consequentemente, no mercado condominial? Como é que foi esse desafio? Foi um desafio porque, assim, eu vim com uma cabeça de que tudo era fácil. Uhum. De que tudo, assim, cara, é um processo tão simples que é fácil de implementar. Eu e a Gisele, a gente escutava isso muito. Não, é muito fácil o que vocês estão fazendo. Eu fico imaginando a Gisele seguir os procedimentos. Ele sempre falava pra gente, não, mas isso é muito fácil. A gente falava, É que eu tinha um olhar pra manutenção, pra essas questões. Então, quando eu olhava, eu falava, cara, mas
queimou a lâmpada. Trocar a lâmpada é uma coisa simples. Você viu que queimou, troca. Quando ele veio pro nosso lado, a gente se sentiu assim... A gente brinca, né? Que eu saí do lado negro da força e vim ser Jedi, né? Jedi. Mas é difícil por vários motivos de implementar. Quando eu entrei, a Providência já existia há quase 9 anos, né? Se eu não me engano. A Thaís e o Rafael sempre foram gestores incríveis na empresa. Uma experiência em condomínio, em assembleias, nossa, muito forte. Eu aprendi muito com eles, eu nunca esqueço. Meu primeiro ano de empresa, eu participei de quase 300 assembleias, porque eu ia em todas para aprender mais e poder fazer depois as assembleias sozinhos, né? Como fazer as assembleias sozinho como sócio. Mas o que eu senti mais dificuldade no setor de condomínios é a falta de profissionalização. É muito amadorismo. E não só dos síndicos. Das empresas, né? Das empresas, você contrata um jardineiro, é o senhorzinho, como que você vai cobrar um procedimento daquele senhorzinho que está ali preocupado em tirar o matinho da planta. Muitos não tinham nem nota fiscal, né, amor? Nem nota fiscal, então... Nem emitiam nota fiscal. Você emitia recibo e você sabe que é proibido tributariamente. Sim. E aí você convenceu o condomínio que o senhorzinho não pode trabalhar no condomínio porque ele não emite nota. Então foi um trabalho de até, em alguns casos, abre uma MEI, que vai ter pouco imposto. Até ajudar ele, né? Porque enquanto ele está recebendo por recibo, ele não tem nem garantias previdenciárias lá na frente. Então, faz uma MEI, você vai pagar pouco imposto, você vai continuar prestando seu serviço e você ainda vai ter outras garantias. Uma consultoria para isso. Então, isso você tem que ir trabalhando aí com esses fornecedores para que eles entendam o objetivo da profissionalização. Tem muita gente que ficou pelo caminho. Porque não tem como você carregar todo mundo. Sim. Então, você vai dando chance, você vai explicando o que precisa. Só que chegou um determinado momento que a gente teve que fazer uma escolha, porque existe um critério, pelo menos com a Providência ou com outras empresas de síndico, que são 3 escalas. Quando você tem um síndico morador no condomínio, a maioria dos moradores não fica criticando ele. A régua está lá embaixo. Então, na hora que ele está tomando uma decisão, ele faz uma besteira, e muitas vezes ele toma as decisões sozinho, ele nem consulta a assembleia. Os moradores, mas ele é um dentista, coitado, médico, não tem tempo, né? Ele está fazendo, ele está doando o tempo dele. Por amor aqui, por amor, é porque ele é morador. Então, o sentimento é esse. O peso é outro, né? O peso é outro. Quando vem um síndico profissional, que não é uma empresa, que é ele, o síndico, na pessoa física, digamos assim, a régua sobe um pouco. Mas mesmo assim ainda é baixa. Então sobe um pouquinho, cobra um pouco mais, mas mesmo assim, nossa, mas é que ele é sozinho, a gente tem que relevar também. Quando você se posiciona como uma empresa, o nível de exigência é de uma empresa. Todo mundo olha o CNPJ. Eles não olham mais assim, nossa, vamos entender que o síndico também tem dificuldades para tratar as situações por conta do próprio condomínio. Não, mas eles são uma empresa, eles têm que resolver o problema. Eles não entendem que existem várias outras empresas no processo que não estão entregando resultado. Às vezes eu planejo todo um cronograma para executar um serviço. Chega nos dias, ele está tudo certo. Chega no dia de executar o serviço, a empresa que eu contratei some. Você depende, né, dele. Empresa séria, empresa que estava ali com tudo adequado, ela some. Aí os moradores ficam loucos. Não, mas como que não aconteceu isso nesse dia? Eu falo, não aconteceu porque a empresa não veio, estava tudo fechado. Mas como que você contrata uma empresa dessa? Mas, poxa, vai buscar as empresas que atendem condomínio para você entender como é difícil. Hoje, para você fazer orçamento para condomínio, você gasta mais tempo fazendo orçamento do que gerenciando condomínio. De tanto que você tem que buscar as empresas para oferecer serviços básicos. Semana passada eu estava vendo para comprar um dispenser de espuma, porque aí você começa a ver. Então eu precisava de um dispenser que no lugar de sair o detergente, o sabonete ali líquido, saísse em espuma para não ficar manchando a pedra. Até nisso a gente pensa. E eu não achava. E aí o morador me cobrando lá, pô, mas como que vocês não conseguem? Eu falei, olha, eu já fui no Mercado Livre, já fui em todo lugar. Nesse modelo que você quer de inox, não achei. O mais barato é esse daqui de R$700. Vocês querem pagar R$700? Não, é muito caro. Mas não tem. Liguei para 10 empresas em Curitiba para buscar o item. E não tinha, tá em falta no mercado. E o morador não entende. Porque você é profissional, você tem que ter, profissional, né? Você tem que dar um jeito. Então a gente tem que começar a evidenciar essas dificuldades para que os moradores, principalmente o conselho, esteja próximo, entenda o processo. Participe da gestão. Participe, né? Para quando chegar na assembleia e explicar para os moradores, eles também estejam a par.
Tem conselho que vai atuar junto com você, tem conselho que vai tirar o corpo fora. Vou dar exemplo, acho que a virada de chave para o Rafael pensar em me chamar como sócio, né, quando era subsíndico, porque era subsíndico morador. E não tinha nada a ver com a Providência na época. Eu nunca esqueço de uma assembleia que a gente fez uma reunião com o conselho do condomínio. Eram 6 pessoas, mais eu como subsíndico, mais estava a Emily na reunião. Nós estávamos em 8, né, na reunião de conselho. E tomamos algumas decisões na reunião de conselho. Então a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai levar para a Assembleia para aprovar isso, aquilo. Todo mundo está de acordo? Não, está todo mundo de acordo e tal. Chegou no dia da Assembleia, na hora de apresentar, um conselheiro levanta a mão, os moradores começaram a reclamar de uma das decisões, né? E um conselheiro levanta a mão e fala assim, eu também não concordo. Mas ele tinha concordado antes. Nem lembrava dela. Eu lembro hoje, até hoje. Sério? Aí eu levantei como subsíndico, o Rafael tentou começar a explicar e tudo mais, só que o pessoal olhava ele, ele é o síndico profissional e não sei o quê. Aí na hora eu peguei e levantei, não, pera aí. Seguinte, essa decisão foi tomada em conselho. Você tá dizendo que não concordava, mas você tava na reunião e concordou. Se você não concordava, você tinha que ter falado na reunião. Pra gente pensar em outra solução. Agora aqui no meio da Assembleia, no meio do público, você quer palco e vai dizer que só porque não concorda? O pessoal só falou porque que o pessoal não concorda? Foi com a maioria, né? Então, Efeito aí manada. ele travou. E eu falei, não, olha pessoal, a gente tomou essa decisão em conselho por isso e por aquilo. E no final foi aprovado. E ele ficou com cara de tacho, né? Mas assim, cara, você tá no meio de uma mesa de reunião, você trata os problemas... Um gostando ou não gostando. Quantas reuniões eu fiz com o Rafael quando eu era subsíndico, que eu falava muita coisa, reclamava de muita coisa. Nem por isso a gente deixou de ser amistoso, nem por isso a gente deixou de ser amigo. E sempre contribuindo. E sempre contribuindo, porque é pro processo. É assim, e isso é um ponto daí não da indústria em si, mas de um conceito mais norte-americano de gerir as empresas. Que eu tive essa oportunidade lá na indústria. O americano faz uma reunião, eles se quebram no meio da reunião. Falam que precisa falar, resolvem, é o conflito construtivo que eles chamam. Terminou a reunião, eles saem tomar café, Coca-Cola, saem almoçar juntos, numa boa, parece que nada aconteceu. Eles tiram a emoção do problema. Eles querem resolver o problema. Se precisar discutir, se precisar brigar ali, eles brigam de novo. E eu acabei pegando um pouco disso, eu já sou um pouco mais frio, né? Então eu peguei esse conceito para mim. E as pessoas às vezes não entendem, falam, mas o Amaury reclama, o Amaury bate e depois tá tudo bem pra ele. Tá tudo bem sim, porque eu não tô brigando com a pessoa, tô brigando com o problema, com o processo. Então quantas reuniões a gente já fez que eu fui lá? Inúmeras, falei, briguei, e aí saímos almoçar. Saímos almoçar, saímos tomar um café. Já perdemos contratos, você já rescindiu contratos conosco. E a gente sempre levou... Saiu sorrindo, claro. Não, é duro perder um contrato, mas assim, tirar o aprendizado daquilo, entender que errou. Eu digo sorrindo no sentido de que aquilo, assim, superado. A gente sabe, normalmente, que quando a gente tá pra perder um contrato, principalmente quando é com a Amaury ou Providência, a gente já sabe que a coisa não tá indo legal. Exato. Nunca é uma surpresa, chegou lá, me pegou de surpresa. E ali, a gente tratou no profissional, vai melhorar, já teve condomínio que saiu e voltou, então, assim, é um aprendizado, é sempre um aprendizado. E é isso, é você tirar a emoção, uma das coisas que foi a duras penas que eu aprendi também dentro da Providência, porque a gente como gestor, na época quando eu trabalhei, é muito difícil, porque você pega aquele condomínio, é quase como se fosse um filho teu. Você adota, E aí você fica assim... O pessoal fala que a gente não tem visão de dono, mas às vezes é mais que dono, é uma visão de um filho, né? A gente aí você sofre. Às vezes você chega no salão de festas, a pessoa usou errado o salão de festas e quebrou algumas coisas. Você sente a dor por aqui. Você sente a dor, você fala, cara, como que o cara fez isso, cara? É a casa dele. A casa dele. E os moradores às vezes olham pra gente e falam assim, você não olha aqui como olhar de dono. Pelo contrário. Nossa, a gente sofre quando perde um condomínio e assim, é muito difícil realmente, assim. Mas ao mesmo tempo é muito legal porque eu vejo essa questão da frieza. E uma coisa que o Rafael é um ídolo, né, também, assim, principalmente por conta das frases dele que são sempre muito engraçadas, né. Mas o Rafael sempre falava assim, você precisa ter a casca grossa, a casca grossa. E é engraçado que hoje eu trabalho com o Igor, e o Igor é bem, bate na mesa, já levou uma chamada de atenção aqui do estúdio que não pode bater na mesa. E a gente nunca teve esse problema também. Qualquer situação que a gente tem ali, a gente briga. Procura resolver mais rápido. Cara, a gente brigou, eu desci na minha sala lá, eu já volto lá, falou, vamos tomar um café.
porque Exato. aquilo está superado. Não, e a gente está contribuindo para um bem maior, né? E não é algo que leva para o pessoal. Então, é a duras penas que a gente aprende, porque eu vejo o Viva Vida, por exemplo, que é um condomínio que eu cuidei, nossa, com muito amor, foi difícil sair de lá e fiz grandes amizades, né? A Gisele e a Mauri são provas disso, e assim, tem vários outros condomínios. Quando eu estava no processo de sair da Providência já foi difícil, porque tinha um apego emocional muito grande com as pessoas que moravam lá, com as pessoas que eu acabei gerindo, Carlão, N pessoas assim que passaram pela vida e fizeram diferença, mas é muito legal assim essa questão do você gerir pessoas, gerir os teus sentimentos também, que a gente está gerindo pessoas, processos, e o seu sentimento, e você conseguir entender que aquilo não é sobre você, não é sobre a Emily pessoa, é sobre o profissional. Sim. E normalmente é algo que vai fazer você evoluir. Então, veja, hoje da área de condomínio em si, mesmo que no banco, no que eu trabalhei, já são 12 anos. E eu vejo que, assim, condomínio, tem muita gente que fala, Deus me livre, eu vou fazer uma reza aqui, mas é uma rede, assim, de pessoas que costumam se ajudar muito. Então, condomínio é muito... uma coisa que você falou, né, os funcionários, assim, eu sou exigente, a Providência cobra muito, mas os funcionários são fiéis à Providência. E não porque a gente tem faz muitos há muito tempo com a gente, que né? saem do condomínio depois que a gente sai, porque falam assim, cara, eu não quero deixar de trabalhar com vocês, porque eu evoluí trabalhando com vocês, eu sei o quanto vocês pensam no bem do condomínio. Tem uma projeção com a gente também, né? Exato, a gente tem gestores, não limita, né, que foram supervisores, zeladores de condomínio. E essa fidelidade eu acho que é um ponto importante, porque você sabe que está no caminho certo, porque o funcionário muitas vezes está vestindo a camisa do síndico. Ele acredita em você, né? Ele acredita naquilo que você está fazendo. E aí é legal, porque quando você vê que ele tá atrelado ao seu propósito. Muitas vezes o morador não entende aquilo, mas ele tá ali no dia a dia buscando fazer o melhor, às vezes nem só pelo condomínio, às vezes pelo síndico, porque ele quer que o síndico vá bem também. Então, só que você criar toda essa cultura vai muito de ser verdadeiro, de ser honesto na hora que vai tratar com ele, e assim, ser exigente é diferente de ser exigente, de cobrar, de ser agressivo e ser mal educado. Exato. Eu sempre falo, assim, eu falo várias coisas para várias pessoas, mas eu nunca perco a educação com a pessoa. Porque ela merece o respeito, mas eu não vou deixar de ser exigente porque ela não... E quem ganha lá na ponta, na verdade, é o nosso cliente final, que é o morador, né? Sim. Todas as nossas brigas... brigas não seria essa palavra, mas enfim, todas as discussões. Todas as nossas discussões e a nossa luta, na verdade, é em prol do morador. É para levar uma melhor experiência para ele, seja ele tendo um salão de festa limpo, uma portaria que cuida da segurança, seja tendo um síndico extremamente atuante, que é um bom planejador, que cuida, que tem processos, que enfim. Então, é bacana quando cria-se essa discussão e esse cenário saudável, visando melhor para o mercado. E hoje a gente vê o quê? Empresas de síndicos profissionais crescendo absurdamente, que é o caso de vocês, que estão crescendo, conseguiram ali colocar o nicho de mercado de vocês, então chegaram num patamar que, poderia dizer assim, escolhem com quem vai trabalhar, criaram ali um mercado seleto para vocês, e a gente vê o nível de expansão, e o bacana de tudo isso, que quem ganha é o morador, e nós, como fornecedores, crescemos também, porque estamos cada vez mais nos habilitando para acompanhar esse nível de exigência padrão Amaury Moleta, que é um nível absurdo, né? Altíssimo. Mas, Amaury, pra gente finalizar, porque senão a gente poderia ficar aqui falando o dia todo, enfim. Cara, se você pudesse dar uma dica para quem tá começando e tudo mais, e até falar um pouco rapidamente do que você acha que foi a virada de chave na sua empresa, assim. Tipo, qual foi o seu pulo do gato ali, o Jump the Cat, que é o que a Emily costuma dizer. Não costumo não, só brincadeira. Que é o que surgiu ali, uma expressão nossa brincando e tal, mas enfim, o que seria, o que você considera que foi uma das viradas de chaves da Providência, tá? Pode ser no geral. E o que você daria de dica, de repente, hoje pro cara que é síndico, morador, que tá querendo se profissionalizar, quer crescer no mercado, tem espaço, não tem, enfim, pra gente poder aí encerrar com chave de ouro, ouvindo aí as tuas diretrizes. Bom, primeiro ele tem que saber o que ele quer da vida, né? É a meta. Então, qual é a principal meta dele? Porque hoje o mercado tá aí para todo mundo, tem espaço. Então, mesmo síndico morador que quer se profissionalizar, quer ser... Até porque eu sempre falo,
esse termo síndico profissional, síndico morador, né, ele é relativo, porque assim, profissional, ele sendo morador ou sendo externo ao condomínio... Ele tem que ser profissional, né? Ele tem que ser profissional. Então, Não é uma opção, ele tem né? que tratar as situações de forma profissional. Mas eu vejo que o grande pulo do gato, no caso da Providência, foi saber se posicionar. Então foi no momento que a gente tinha que tomar decisões de o que nós queríamos ser no mercado, a gente se posicionou e tem cumprido esse posicionamento. Então lá no começo, nós vamos ser uma empresa. Quando a Thaís e o Rafael decidiram ser uma empresa, eles foram atrás de pessoas. Pessoas boas, pessoas qualificadas para atuar nos condomínios. E aí com isso teve o crescimento, porque não tinha como crescer no nível que a gente cresceu sem as pessoas. Então a gente fala que a nossa equipe é muito importante. A gente tem a Emily trabalhou conosco um tempo, bastante tempo, e ela sabe a cultura que a empresa de valorização do profissional. Inclusive a gente trabalha com eles dividindo honorários. Eles não têm um salário, eles têm uma divisão dos honorários, porque é na alegria e na tristeza. Estão juntos. Estão juntos. E uma proximidade muito bacana. Então, uma assim, família, né, amor? Vira uma família. Você não deixa de ser uma família. Ainda sou, né? Ainda sou família. Tem lá o pai e a mãe, né? Que Exatamente. E eu que começou a me chamar de o Dindo. Exato. Mas eu vejo que o grande pulo do gato foi isso. A gente primeiro a Thaís e o Rafael decidiram ser uma empresa. E aí eles foram buscar profissionais, porque você tem que delegar funções para poder crescer ao nível de uma empresa. E o outro ponto foi nichar. Foi entender qual segmento nós queríamos atender e se valorizar. Porque a grande questão também do síndico, hoje eu vejo o síndico assim, ó, você é síndico morador, você aceita ali ter só a isenção da cota. Quando você vai virar síndico profissional, não pode ser assim. Sim. Você não pode trabalhar num condomínio cobrando um salário mínimo. Cara, a tua responsabilidade, o teu tempo, o custo que você tem... Porque assim, você tem que pensar como empresário. O tempo que você está dedicando para o teu trabalho, ele tem um custo, ele é um prolabore, você podia estar fazendo outra coisa. Se você decidiu ser síndico profissional, então você tem que entender que o tempo que você vai desgastar é um prolabore. Quanto sobra de lucro depois que você pagou o teu salário? Porque você é um funcionário da empresa. Quanto vai te sobrar de lucro? Vale a pena? Tem síndico profissional que está trabalhando por honorário menor do que a taxa de uma jardinagem, que é uma vez no mês que eles fazem. Impossível. E a responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Né? E aí esse profissional, ele tem que atender, porque hoje o custo de vida está altíssimo. Aqui em Curitiba, então, nem se fala. Aí ele precisa ter ali 10, 15 condomínios para poder ter uma renda razoável, ele cobrando um salário. Cara, 10, 15 condomínios sozinho não consegue atender com qualidade. E aí ele começa a perder condomínio, fica fazendo aquele giro... E acaba poluindo o mercado. E acaba poluindo o mercado. Então, acho que essa questão de você se valorizar, de você se posicionar, ver qual nicho você quer atender e valorizar o teu trabalho é importante. Hoje a gente recebe propostas, a gente faz a nossa apresentação numa concorrência, e aí o condomínio fala, pô, mas não tem como vocês fazerem o mesmo valor do outro lá, que está cobrando um salário e meio... porque eu gostei tanto de vocês, mas por que vocês não fazem pelo valor do outro? Porque eu não sou igual ao outro. Sim. Eu tenho meu posicionamento. E a gente cobra, às vezes, 2, 3 vezes mais, muitas vezes, e a gente não baixa, porque, cara, eu sei o quanto custa pagar o meu gestor, ter o meu gestor ali com menos condomínios qualificado e entregando resultado. Você tem todas as métricas hoje do teu negócio. Sim, a minha meta hoje com os nossos gestores, com os nossos síndicos associados, é que ele tenha cada vez menos condomínio e ganhe cada vez mais. Mais rentabilidade. Porque aí o que acontece? Ele vai atender com muito mais qualidade. Então a minha meta é essa. Não é fácil, não, porque ainda tem uma cultura de desvalorização do síndico muito grande. Mas a dica que eu dou, um síndico morador, ou um síndico, uma pessoa que quer entrar nesse mercado e se tornar síndico profissional, defina qual é a sua meta. Quero me tornar empresa ou quero me tornar o melhor síndico profissional? Se você quer atuar sozinho, que não é demérito, você quer ser o síndico profissional, pessoa física, cara, não vai cobrar um salário de honorários. Chega lá e fala assim, eu tenho mais tempo, não que o tempo determine se ele tem qualidade ou não, mas assim, olha, eu mostra os diferenciais, mostra os seus diferenciais e cobre bem. Calcule quanto você ganharia trabalhando em outra profissão. Agregue valor para o condomínio e para você, né? E não seja medíocre, né? Faça acima. Para você cobrar mais, tem que cobrar. Você tem que entregar mais também, tem que ser diferente. Porque se você cobra mais e não entrega diferencial, daí você não tem sentido também. Acaba poluindo o mercado também. Acaba poluindo o mercado. Então, esse cuidado tem que existir. Cuide da sua marca. Então, tua apresentação pessoal, teu slide, tudo. Assim, as pessoas têm um costume de fazer as coisas pelas coxas, né?
vou fazer uma apresentação, faço de qualquer jeito. Assim, ó, você vai chegar numa assembleia de eleição, porque é ali que ele vai poder se tornar síndico dos condomínios. Cara, não chega lá só falando ou colocando um slide padrão PowerPoint ali, que é aquele básico. Cara, faz um slide, investe na tua empresa. Contrata uma empresa para fazer um slide de qualidade e apresenta a tua ideia ali, porque a chance de você ter sucesso é muito maior, porque as pessoas comparam. E quando elas olham que você não está cuidando desses detalhes, será que você vai cuidar do condomínio também com os detalhes que se espera? Então, eu falo hoje, a logo da Providência, em qualquer coisa que ela estiver, ela tem que estar... Tudo ao redor dela tem que estar bem posicionado. Desde o comunicado. Eu olho até erro de português, formatação. Eu fico louco da vida quando eu vejo um espaçamento errado. Mas por quê? Porque é qualidade. Se eu não cuido disso, eu não vou cuidar do restante das coisas. São os detalhes, né? Esses detalhes fazem diferença. E isso já é a experiência do cliente, né? Porque você já tá levando para ele um carinho desde a sua logomarca até a sua apresentação, né? Eu também sou muito chato com isso, na verdade, porque eu, enfim, acho que faz total diferença na vida das pessoas. Fala pra Apple, pra ela usar a marca dela numa cor diferente daquela Nunca na vida, dá até, né? Enfim, com a mordidinha, coloca um dentinho a mais na mordidinha pra ver se jamais. Amaury, obrigado pela tua presença, cara, um prazerzaço ter você conosco sempre aí, contribui muito com a gente. Acho que teremos outras oportunidades, com certeza. Né? A ideia daqui é levar profissionalização realmente para o mercado. Falar um pouco do que é o mercado. Porque as pessoas que às vezes estão do lado de lá não têm noção do que é esse mercado de condomínio, né? Você tá lá só dentro da tua casa ou vendo o grupo de WhatsApp do condomínio e você acha que é uma coisa. Quando você vai... Eu já vi inúmeras pessoas que eram revoltado que quando foi para a linha de frente... se arrependeu porque não tinha noção do que era essa noção. Aqui, ó, Amaury. Mas eu não participava do grupo do WhatsApp. Não era revoltado, assim, não. O grupo do WhatsApp é o inferno na Terra. Não vale a pena. Porque ali todo mundo é revoltado. As pessoas falam sem terra saber. Sem dono também. Terra sem dono, assim, e eu acho que as pessoas que usam o WhatsApp, o grupo do WhatsApp, para tentar gerir o condomínio, ou para achar que tudo que acontece ali é o que de fato acontece no condomínio. Já é um fracasso. Já é um fracasso. Porque assim, ali eles têm um recorte do condomínio. Eles passaram em determinado momento, viram alguma coisa errada, eles acham que aquilo é sempre errado. Não, foi aquele momento. Você não está vivendo o condomínio para entender o que acontece nos bastidores. Sim. E tem muita coisa que acontece que o síndico não pode falar. Sim. Porque vai prejudicar ou vai expor outra pessoa, outro morador, e o síndico não pode fazer isso. Traz problema judicial. Então, às vezes, a pessoa não entende porque ela só vê a situação de forma genérica, mas não sabe a fundo, né? Então a gente convida, na verdade, que cada vez mais os condôminos, as pessoas façam parte, porque isso contribui para tudo, né? Então, convidamos aí a todos para que participem, que continuem levando o mercado condominial com o mais profissionalismo possível. E parabéns aí por ser esse profissional diferenciado que você é, pela sua empresa, enfim, pelos seus sócios também e gestores, que a gente tem um grande carinho por todos. Obrigada, Amaury. Para finalizar, eu vou deixar depois, não sei se a gente consegue colocar um link lá, do barbeiro do Amaury, né? Exato, perfeito. Ele tem um contrato para estar intacto, esse entendeu o que é a experiência do cliente perfeitamente. Cara, e esse eu vou toda semana, ó, André, um abração aí para você, o André da Como Chosen. Como é que é Chosen, né? Da Chosen, o Igor vai lá agora também. Eu comecei lá por causa do Amaury, mas hoje eu não tô muito parâmetro. André me atende desde 2014. Ele tem um contrato com o barbeiro, então... Tenho mesmo, eu pago mensal já, e pra eu ir a hora que eu precisar. E eu vou a hora que eu preciso e, cara, ele, assim... atende com excelência o que eu espero. Cliente, não, e a experiência do cliente vira um marketing de graça, né? Porque a gente falando da Chosen. Do André, né? Exato. Vai virar patrocinador, André. Sigam aí, @Chosen Barbershop e @André Minatelli. Olha, quem quiser também mais dicas aí de mercado, eu tenho visto o Amaury cada vez mais presente nas redes sociais, participando de eventos, sigam o Amaury palestrando. Também pode seguir o Amaury, seguir a Providência, e eu tenho certeza que eles vão receber todo mundo com o maior carinho possível e super abertos para dar dicas. A Amaury e a Thaís são os meninos propaganda. Eu tô tentando, né? Porque a Thaís tem o dom da palavra. Ela tem o dom, a Thaís é fantástica. A Thaís nasceu falando, né? Exatamente. E eu tô tentando, tô fazendo umas mentorias pra aprender um pouco mais. Mas tá no caminho certo, muito bacana. Certo. Inclusive tem a palestra daqui a alguns dias no Nordeste, que a gente vai estar junto lá e também vai ser super divulguem bacana. o Gest Sind, né? Gest Sind, dia... 22 de setembro. E 23 de setembro. O Amaury vai estar lá palestrando, né? Vou palestrar no dia 22, junto com a Thaís e com o Carpá. E eu vou estar lá
nos bastidores lá, vou estar lá assistindo vocês lá. Show de bola. Mas sigam eu, a Thaís, né? Arroba Maurimoleta, arroba Thaís Conceição, Thaís Romanini, né? Romanini. E arroba Providência Síndica. Arroba Prime arroba também, Prime né? tá aqui, por favor. É Grupo Prime, né? Grupo Prime, arroba Grupo Prime. Facilities. Prime. Arroba Prime Facilities. Mudou a Prime Facilities. Nossa, Prime viu? Muda Facilities. tanto que não dá nem pra seguir, né? Isso aí, galera. Obrigado, Amaury. Um abraço. Obrigada, Valeu, gente.